de fogo, aunque não temos dados fiáveis sobre isto, pero não é uma ideologia que trabalha apenas, né, em realidade sem dados. O governo não apresenta os dados por razões de Estado. E há um endurecimento do discurso. A investigação apresentada aqui é uma aproximação do objeto a partir da hipótese da crise institucional da segurança pública como uma crise de legitimidade do governo, por lo que narra os sucessos críticos impressionistas que possivelmente não hacen entender a trajetória da corrente militarista. É a questão do militarismo, a questão principal de nossa investigação. O endurecimento do discurso e a prática autoritária parece reflejar o vaciado da legitimidade e a eficácia dos profissionais do controle democrático. Este parece ser o caso no processo de desconstrução do campo da segurança pública que vive o estado de Ceará, em especial em los meses de la huelga de la polícia. Na huelga de la polícia em el ano 2011, depois de todo, pode deixar de notar que Ceará experimentou o medo e o temor generalizado. A cidade quedou um dia sem polícia. Resultando em várias mortes, vários conflitos. A crise institucional traz o chamado dia do medo, dia de medo, que era um dia marcado por conflitos em las calles, las tiendas. A cidade literalmente deixou de funcionar, né, sem a presença da polícia em la possessão. Sem a presença de polícias e militares e civis, né? Policiais militares são os carabineiros, né? E aí, então, a partir desta huelga da polícia, culminou a perda da autoridade de controle, né, em matéria de segurança pública por parte do governo. Este questionamento foi feito simultaneamente por múltiplas vozes, desde editoriais de los periódicos de las personas en las calles, en la ciudad. E nessa pergunta havia um sentimento de indignação moral, né, a respeito das taxas de homicídios. Para finalizar, a questão principal é que há uma crise de la crença da polícia em relação à população e uma crise que é interna, institucional. Os oficiais da polícia militar, né, eles perdem o controle sobre a tropa, sobre os soldados.
E essa perda de controle sobre os soldados resulta num forte movimento de reivindicação por parte da base da organização policial pelo fim da polícia militar. Portanto, o setor hoje no Ceará, no estado do Ceará, que reivindica de forma organizada a luta pela desmilitarização das organizações policiais, são os próprios policiais. Tanto que surgiu um capitão da Polícia Militar, um oficial da Polícia Militar, que se tornou um líder do movimento grevista, da greve, da huelga, e como líder se tornou vereador da cidade de Fortaleza e é provável candidato a deputado ao governo e com muita aceitação popular. Então é possível que um policial chegue a escalões executivos do próprio governo, né, impulsionado por um discurso de direitos trabalhistas, de direitos humanos, e um discurso que pede a desmilitarização da própria polícia. Ou seja, a polícia se tornou a vanguarda, na luta pela desmilitarização da própria polícia. Mas as perseguições aos líderes policiais, né, são intensas. Eles são deslocados, desplaciados para não ter contatos com as bases da organização. São presos, são punidos, né? Alguns chegaram até mesmo a ser sequestrados, enfim. Então há um momento de muita tensão e é isso que nós estamos chamando de crise institucional do campo da segurança pública. É uma investigação inicial, nós não estamos apresentando apenas um ponto de partida, né, de uma pesquisa. Por isso não temos resultados a respeito do que está a acontecer. Graças. Eu me chamo Emerson. Nascimento, né? Eu não sou sociólogo, né? Tenho formação sou historiador e mestre e doutor em ciência política na Universidade Federal de Pernambuco. Mas atualmente eu estou na Universidade Federal de Alagoas, né, no Instituto de Ciências Sociais e no programa de pós-graduação de Sociologia de lá, mestrado em Sociologia, tenho um doutorado. Agradecer o aceite do trabalho e, a princípio, duas coisas. Infelizmente, da época da inscrição, da submissão do trabalho até agora, deveria ter mais dados para apresentá-los, né? Mas em função de atraso no repasse de financiamentos de verba de pesquisa, isso atrasou a pesquisa em 6 meses. Então, o que eu tenho a discutir com vocês é muito mais a construção do problema e da abordagem, dados preliminares, do que exatamente os dados mais avançados que eu queria trazer a essa época durante o evento. A princípio, eu não tinha uma trajetória de discussão sobre violência e segurança pública, né? Eu trabalhava desde o mestrado, doutorado, com participação política e representação legislativa, estudo de instituições representativas legislativas. Mas a ida para Maceió, ao acaso, o destino, me levou a esbarrar no problema da segurança pública, né? Os senhores devem saber, como interessados na temática, que Alagoas é, por alguns anos consecutivos, a capital com um percentual de homicídio mais alto do Brasil, né? E dentre o ranking das 100 cidades brasileiras mais violentas, Alagoas tem pelo menos 9 cidades, entre Maceió e algumas cidades do interior e da região metropolitana, que também catalisam esse percentual negativo, né?
Então, o que eu tenho para discutir com os senhores hoje é um título do trabalho, é a dinâmica dos padrões de homicídio em Alagoas, Maceió e região metropolitana. Como falei, que é uma pesquisa inconclusa. Dos problemas maiores em torno do objetivo dessa pesquisa é o seguinte: há sim em Alagoas e na universidade já uma tradição de pesquisa e reflexão sobre violência em Alagoas, né? Afinal, o problema é alarmante já há algum período. E há pelo menos 10 anos, Alagoas vem crescendo exponencialmente, né? Nos últimos 10 anos, a taxa de homicídio cresce pelo menos 117% em Alagoas, tá? Mas há uma tradição muito mais forte de pesquisa qualitativa sobre violência, e não de pesquisa quantitativa. Então, a partir de uma redefinição do grupo de pesquisas que nós já tínhamos na universidade, a ideia foi mudar um pouco o direcionamento de algumas pesquisas lideradas pelo grupo. Então, atualmente, a gente está trabalhando em 3 pesquisas principais. Essa sobre dinâmica de padrão de homicídio, que a gente está preocupado em estabelecer regularidades de padrões do homicídio, em termos de contextualização entre o homicídio, a cidade e os fatores que levam ao crime. Há uma outra pesquisa que está em andamento, mais encaminhada, sobre a avaliação de algumas experiências de policiamento comunitário em Alagoas, especificamente. E a gente tem uma terceira que a gente está começando também, que é sobre grupos de extermínio nos anos 90 em Alagoas, de que forma que eles se estruturam organizacionalmente a partir dos anos 90, né? Afinal, nos anos 90, Alagoas é tomada por um grupo de extermínio chamado Gangue Fardado, que tem origens pelo menos no final da década de 50, quando uma espécie de transformação da organização, desde a capangagem política, vai evoluindo até a inclusão de policiais e criação de grupos de extermínio nos anos 90. Então a gente tem pelo menos esses 3 focos no momento de pesquisa. A pesquisa sobre padrão de homicídio está voltado exclusivamente como justificativa para o foco do crescimento do percentual de homicídio, né? Pelo menos os últimos dados do Anuário Brasileiro de Segurança Pública de 2012 foram registrados 74,5 mortes para cada 100 mil habitantes em Alagoas, né? O que representou um aumento de pelo menos 9,4% em relação ao anuário de 2010. Né? Então, nos últimos 10 anos, como eu falei, a violência tem crescido 117% em Alagoas, e pelo menos pela segunda vez consecutiva é a capital com maior taxa de homicídios no Brasil, né? E tem 9 entre as 100 cidades mais violentas do país. Então, o objetivo da pesquisa é basicamente abordar interconexões entre crime e cidade no estado de Alagoas a partir de alguns indicadores. No momento preliminar, essa pesquisa, quando eu passei por uma tentativa de aproximação da temática, minha primeira preocupação foi fazer um levantamento de tudo que tivesse sido discutido em Alagoas, pelo menos nos últimos 20 anos. Levando em conta que o departamento de sociologia tem pelo menos 30, 40 anos, mas a pós-graduação tem 10. Então, eu tentei remarcar pelo menos os 20 anos e ver o que todos os sociólogos e cientistas políticos e antropólogos alagoanos tinham feito sobre a temática. E, basicamente, as vertentes são muito repetitivas, tal como na literatura nacional imperou durante um bom período. Então, boa parte dessa produção tem uma orientação marxista. Então, ligado aos indicadores sociais negativos de Alagoas, boa parte da violência é explicada em função da pobreza e da miséria da região, de todos esses indicadores, conjunto de trabalhos enorme, né? Um outro conjunto de trabalhos tem uma vertente basicamente histórica, e aí a violência alagoana está ligada ao cangaço, aos resquícios, ao coronelismo e coisas desse tipo, né? E a violência contemporânea é vista como se fosse, na verdade, um produto residual das experiências históricas desde o final da República Velha. E uma outra vertente sociologizada, que trabalha com a ideia de um ethos violento alagoano, que eu acho o mais absurdo possível, né? Que é a ideia de que existe um ethos, que o alagoano, na verdade, possui uma espécie de dinâmica violenta de resolução de conflitos, e que isso impera, eles tentam estender isso de uma forma culturalista ao extremo. Tá? Então, do ponto de vista estratégico da pesquisa, a ideia nossa é exatamente romper um pouco isso, né? Adotar outras perspectivas analíticas e metodológicas, inclusive muito mais antigas, que ainda não conseguiram enveredar na pesquisa sobre homicídio em Alagoas, e trabalhar isso através dos dados. Uma outra coisa que é curioso, que eu particularmente esbarrei com isso, como não trabalhava com a temática desde antes, que embora há uma discussão generalizada sobre segurança pública no Brasil, parece que, na verdade, a gente sabe pouco sobre segurança pública, ou muito menos ainda sobre as facetas que podem se tornar estratégias viáveis para a aplicação e financiamento de política pública. Pensando no caso de Alagoas, Alagoas, no momento, atravessa um experimento, né, do Ministério da Justiça
de uma política de controle de homicídios, né? Mas a própria universidade ainda tem pouco a dizer sobre isso. E aí isso nos preocupa. Há pouco monitoramento ainda específico sobre isso, né? Então, o foco da pesquisa é basicamente estatística descritiva nesse primeiro momento. Ela está fundamentada em duas partes. No primeiro momento seria estatística descritiva, a partir dos relatórios de homicídios da Polícia Civil do Estado de Alagoas e da Secretaria de Saúde do Estado, né? Num primeiro contato com esses relatórios, a gente já percebeu que a gente vai ter milhares de problemas, porque os relatórios são absolutamente mal construídos, mal elaborados e mal preenchidos, né? Por exemplo, se você fizer um levantamento percentual descritivo rápido dos homicídios, todos estão relacionados a tráfico de drogas. Eu acho que, na verdade, há um problema, inclusive dos policiais, que a gente tem que resolver isso no momento da pesquisa, discussão disso, do preenchimento dos relatórios. É impossível. Sei lá, 97, 98% dos homicídios, todos estão relacionados no preenchimento a tráfico de drogas. Nem que Alagoas fosse a Colômbia, não tem condições né, desse tipo. Todos os homicídios estão relacionados, é impossível. E os homicídios, é claro, a princípio, a gente está usando alguns critérios de demarcação geográfica, a princípio usando os dados da Secretaria de Segurança do Estado, Secretaria de Saúde do Estado. A gente reservou pelo menos 4 bairros principais da periferia para trabalhar, mais duas cidades da região metropolitana, que são as percentual mais alto. E, curiosamente, a dinâmica dos homicídios na cidade, a princípio, exploratoriamente, como a gente está fazendo, de forma preliminar, ela revela algo muito interessante. Por exemplo, você tem bairros e regiões onde a taxa de homicídio é quase zero, e você tem bairros periféricos onde a taxa de homicídio passa quase a banalizar o cotidiano do cidadão. É muito corriqueiro 4 homicídios no fim de semana, 5 homicídios no fim de semana, né? Curiosamente, quando um homicídio passa a acontecer em um bairro de classe média alta, classe alta alagoana, isso passa a causar um frisson e uma comoção social gigantesca. Mas enquanto os homicídios 5, 6, 7 no fim de semana assolam somente a periferia da cidade, isso não é tão problemático assim do ponto de vista da opinião pública local. Então, nosso objetivo é oferecer um enfoque mais pragmático, né, e sólido para subsidiar a gestão pública. Demarcamos um período de 2002 a 2012 para identificar esses padrões de homicídio, né? Selecionamos, como eu falei, 4 bairros da periferia, que são os bairros que, segundo a Secretaria de Saúde do Estado, têm as taxas de homicídio mais altas. São Benedito Bento, Jacintinho, Santa Lúcia e Tabuleiro dos Martins. Curiosamente, a universidade está no coração do Tabuleiro dos Martins, né? É praticamente uma ilhazinha dentro, cercada pelo Tabuleiro dos Martins, com um percentual de violência altíssimo, né? E é engraçado que em outra pesquisa que a gente estava fazendo, e a discussão sobre segurança pública, o fato da universidade estar inserida dentro de um dos bairros mais violentos, gera uma discussão interna, é claro, na universidade, sobre a necessidade de cercar ou não a universidade, né? E aí é claro que tem toda uma discussão dentro do campus, departamentos e professores que se posicionam contra e a favor dessa demarcação. E curiosamente fizemos uma pesquisa rápida de surveys e combinada com um pouco de etnografia entre os moradores em torno da universidade. E curiosamente os moradores em torno da universidade foram absolutamente contra o fechamento da universidade, porque eles consideravam que a universidade era o espaço mais seguro para eles atravessarem dentro do bairro, né? Muito curioso. A universidade com medo dos moradores em volta e os moradores confiando no espaço interno da universidade. Então o objetivo final da pesquisa é produzir um perfil detalhado e desagregado do problema do homicídio, né? Curiosamente, até hoje a gente não tem pesquisas sobre padrões de homicídio em Alagoas. Na verdade, inclusive, a gente tem poucas pesquisas sobre padrões de homicídio no Brasil, de maneira geral. Mas nesse ponto, Alagoas passa a ser um laboratório muito interessante, sociologicamente falando, né? Então, um último foco nosso é estabelecer um padrão de interação que explique a passagem ao ato, bem como as condições necessárias e suficientes para o desfecho final, né, a morte. Metodologicamente, a gente está trabalhando, a princípio, com uma primeira fase, que seria essa fase descritiva e exploratória, de estatística, com os 2 relatórios básicos, fundamentais, que seria o relatório de homicídios da Polícia Civil e o da Secretaria de Saúde do Estado, que a gente já pensava que encontraria problemas, então a gente já está pensando numa segunda fase qualitativa, onde a gente pretende fazer uma amostra aleatória dos inquéritos relacionados pelo Ministério Público,
né? De modo a fazer uma avaliação mais qualitativa das circunstâncias e dos fatores motivadores da ação homicida. Para, em outro momento, também combinar isso com entrevistas semi-estruturadas e grupos focais com alguns policiais. Né? A ideia, a princípio, é essa. Mas, enfim, é uma investigação em curso, né? Eu falei, está atrasada há 6 meses, então a gente espera que na próxima oportunidade a gente possa compilar mais dados sobre isso. Obrigado. Meu nome é Fernanda, eu sou mestre em Ciências Sociais, com formação também na mesma área. E essa pesquisa... Devagar? Mais devagar. Sim, devagar. É, devagar. Perdão. Devagar. Aula de português, devagar. Essa pesquisa... A gente tem a mesma dificuldade com vocês. Se tiver muito rápido, avisa que eu reduzo, tá? Então, essa pesquisa é resultado da minha dissertação de mestrado. Ela é vinculada a um grupo de pesquisa chamado Observatório das Metrópoles, no Brasil, e também é vinculada ao INCT e ao CNPq, tá? Então, o título da minha dissertação é Segregação Socioespacial e Taxa de Homicídios na área conurbada da região metropolitana de Maringá. Eu falo que a parte mais bonita da minha dissertação é a dedicatória, que eu dediquei a minha dissertação a todas as pessoas que infelizmente compuseram essas cifras e que inevitavelmente foram vítimas do implacável capital. Né? São 392 óbitos, que eu vou apresentar aqui no decorrer. Então, meu objeto de estudo são as ocorrências de homicídios dolosos praticados na área conurbada da região metropolitana de Maringá. Tá? Essa é a área conurbada, que é uma mancha urbana, que não tem mais limite, né, de cidade, são esses 3 municípios. Na realidade, assim, essa é a região metropolitana de Maringá e esse é o meu objeto de estudo, tá? Esses 3 municípios. Então, eu analisei nesses 3 homicídios, os homicídios registrados no período de 2007 a de 2011. Então, foram 392 homicídios nesses 3 municípios. Qual que é a fonte de dados utilizada? Né? Eu fiz pesquisa de campo, né, na polícia de Sarandi, Maringá e Paysandu, e eu não fiz, a minha opção metodológica em não utilizar o DataSUS, que é a fonte de dados mais utilizadas no Brasil para homicídios, porque assim, eu precisaria identificar o local de moradia da vítima e o lugar que ele morreu. Então, esse dado, esse microdado, o DataSUS não disponibiliza. Então, por isso que eu fui a campo fazer pesquisa nos inquéritos policiais. O que foi um trabalho, assim, horroroso. Você também fez? Eu já fiz. Se arrepende depois, né? Mas tudo bem. Então, por isso que eu não optei pelo DataSUS. Ou seja, eu elaborei a minha base de dados para a minha dissertação. Então, aqui, eu fiz esse levantamento porque eu precisava estabelecer uma correlação entre a variável dependente, que é a taxa de homicídio nos 3 municípios, e as independentes, né? Por isso que era preciso identificar o local de ocorrência de cada homicídio. Né? Então, o objetivo central da minha pesquisa é identificar se há a possibilidade de a possível correlação entre as taxas de homicídio e entre as características socioeconômicas do território onde as ocorrências de homicídio se dão. A minha pesquisa é uma junção entre sociologia urbana e sociologia da violência. Em alguns momentos, sociologia da punição, mas bem pouco. Então, como eu já disse aqui, a metodologia empregada é a pesquisa bibliográfica e documental, a pesquisa de campo aos inquéritos policiais e um modelo de regressão linear multivariada. Então, no primeiro capítulo da minha dissertação, muito brevemente, eu apresentei alguns aspectos socioeconômicos, históricos e urbanísticos dos 3 municípios, que desde a sua constituição, o polo, que é Maringá, em 1945, ele já foi uma cidade planejada a partir de processos de segregação. O que isso significou? Que o arquiteto que planejou a cidade, Jorge Macedo, ele pensou locais específicos para grupos específicos que era determinado a partir da renda. Um processo muito sério, que impactou, inclusive, na formação social
da cidade de Sarandi e Paysandu, que são as cidades que eu optei por pesquisar nessa dissertação. Daí, no segundo capítulo, como eu já fui a campo identificar o local do homicídio e o local de moradia da vítima, eu também tirei lá, mais ou menos, tentei traçar um perfil dessas vítimas, né? Sexo, idade, hora do homicídio, dia da semana que os homicídios foram mais praticados, mas eu vou apresentar, infelizmente aqui por conta do tempo, algumas coisas de maneira muito geral. E o último capítulo, eu correlaciono a taxa de homicídio com outras variáveis independentes para ver se tem alguma correlação. Então vamos lá. Para vocês terem uma ideia, Maringá tem é um polo metropolitano que tem 357 mil habitantes, enquanto que Sarandi 82 e Paysandu 35 mil habitantes. Daí lá nos inquéritos eu levantei o total e a taxa de homicídio para os 3 municípios, de 2007 a de 2011. A gente nota que desses municípios, Sarandi, ele vem num crescente, que ele sai aqui de uma taxa de 26,3 homicídios para cada 100 mil habitantes em 2007, em 2011 vai para 60,9. Né, é o município que mais se destacou nesse panorama local aí da violência. Depois a gente teve Paysandu, que mais ou menos se manteve, só teve um acréscimo também em 2010, e o polo metropolitano, que tem uma taxa, de acordo com a Organização Mundial da Saúde, relativamente